Olá, hoje vamos dar início à disciplina de avaliação de desempenho. E para tanto, para nós começarmos bem, nós vamos trabalhar um tema muito importante dentro dessa disciplina, que se chama Em que consiste avaliar. Para que nós possamos dar maior subsídios para vocês, principalmente no que tange a avaliação de desempenho, é muito importante dizer que a avaliação de desempenho ela está inserida como um dos subsistemas de recursos humanos. Mas aí vem a pergunta, você sabe o que é recursos humanos, administração de recursos humanos ou gestão de pessoas? A administração de recursos humanos ou gestão de pessoas é a área que cuida dos processos de planejamento, organização, liderança e controle de recursos, sobretudo os humanos, para o alcance dos objetivos organizacionais e pessoais. Você pode ver no conceito apresentado que a administração de recursos humanos ou gestão de pessoas é um processo, ou compreende um processo de planejamento, liderança, organização e controle de recursos, sobretudo os humanos, que visam possibilitar que não só a organização, bem como o seu profissional, alcancem seus objetivos traçados, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Então, agora você já sabe o que significa a administração de recursos humanos ou gestão de pessoas. Um dos grandes papéis da gestão de recursos humanos ou da administração de recursos humanos é o seguinte, é desenvolver políticas visando maximizar o desempenho do profissional. Essa maximização do desempenho profissional é muito importante, tendo em vista hoje que desempenho nas organizações é, de fato, a mais importante medida, a mais importante atividade a ser controlada dentro das empresas hoje. Você vale o que você desempenha. Se você não desempenha bem, você corre sérios riscos de não ter, digamos, continuidade no seu dia a dia. Se você desempenha bem, meus parabéns. Então, o objetivo da gestão de pessoas, da administração de recursos humanos é justamente esse. Possibilitar, criar políticas e procedimentos que maximizem o desempenho de forma sustentável. Porque essa questão da sustentabilidade, ela tem que ter, ou ela tem que estar adequada àquilo que a organização de fato pode proporcionar. Não adianta nada nós pensarmos em algo dentro de uma organização que não possa ser aplicado na prática. Teoricamente tudo é possível, na prática nem tanto. Então essa questão da maximização do desempenho sustentável envolve exatamente esses conceitos ou entendimento dessa explicação. Quer dizer, algo que possa ser multiplicado futuramente, mas que não comprometa em nenhum momento os recursos da empresa, a questão do próprio profissional e, de certa forma, com a questão da gestão propriamente dita, a maximização do desempenho, ela vai possibilitar com que tanto a organização, bem como o profissional, atinjam o que a gente chama do conceito da melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? Perceba hoje dentro do seu contexto de trabalho, dentro da sua realidade de trabalho. Você executa bem as suas funções? Você desenvolve bem aquilo que você tem para fazer? O seu desempenho hoje é perfeito? Provavelmente a resposta é não. Por quê? Porque sempre existe algo que nós podemos melhorar no nosso desempenho. Sempre existe alguma coisa que a gente está fazendo no dia a dia que a gente possa melhorar. Quando se fala de melhoria contínua dentro das organizações, nós estamos buscando até mesmo os conceitos de qualidade. A qualidade na prestação de serviço, a qualidade na realização de um produto, qualidade no desempenho. Ou seja, tudo pode melhorar. E quando se fala tudo pode melhorar, nós vamos pegar duas esferas de análise bem distintas. Tanto os profissionais, bem como a empresa propriamente dito. E aí é que entra a questão da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela possibilita exatamente isso. Porque quando você desenvolve políticas, procedimentos, visando melhorar o desempenho de cada profissional, toda a área de gestão, toda a parte de gestão implica em que você tem que realizar ações de controle. Não adianta nada nós planejarmos algo, organizarmos algo, se nós não controlamos essas coisas. E quando se fala de controle, se fala de avaliação. E aí é que entra a avaliação de desempenho. Para contextualizarmos melhor tudo que foi falado até o presente momento, sobre administração de recursos humanos, avaliação de desempenho, questões relacionadas à melhoria contínua, principalmente da empresa e do funcionário, vamos assistir agora um pequeno trecho de um filme chamado Um Dia de Fúria.
e lá você poderá perceber melhor o que é a questão da avaliação de desempenho. Hi, can I help you? Yes, I'd like a ham and cheese omelet, an order of lamb fries. I'm sorry, we stopped serving breakfast, but we are on the lunch menu now. But I want breakfast. Well, you can't have it, we're not serving it. So you said. Is that the manager? Yeah, Could I speak to him, please? sure. Rick, there's a customer that would like to speak with you. Yes, sir. Hi, I'd like some breakfast. We stopped serving breakfast. I know you stopped serving breakfast, Rick. Sheila told me you stopped serving breakfast. Why am I calling you by your first names? I don't even know who you are. I still call my boss Mister. I worked for him for 7.5 years, but I walk in here all of a sudden, total stranger, and I'm calling you Rick and Sheila like we're in some kind of AA meeting. I don't want to be your buddy, Rick. I just want a little breakfast. Well, you can call me Miss Folsom if you want to. Sheila, we stopped serving breakfast at 11:30. Rick, have you ever heard the expression, the customer is always right? Yeah. Yeah, well, here I am, the customer. That's not our policy. You have to order something from the lunch menu. I don't want lunch. I want breakfast. Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry, too. Get good! Let's get organized. Calm down. Just calm down, everybody. Sit down. Sit down over there. Hey. Mister. Where are you going? No. You sit down there and you finish your lunch. Come on. Everybody just relax and take it easy. Come on. Why don't you eat your lunch, please. Eat your lunch. You all need your vitamins A's and B's and... It's an accident. It's an accident. Você viu no trecho do filme que o Michael Douglas, o ator que chega na lanchonete pedindo um café da manhã, ele é atendido por uma funcionária que está cumprindo o seu papel, o papel de atendente. Portanto, ele pede um café da manhã e ela diz que não dá para ofertar o café da manhã naquele momento, tendo em vista que o horário de se servir esse café já estava esgotado, estava terminado. Um ponto interessante é que, num primeiro momento, a gente pôde perceber que pela negativa, pela recusa da oferta do café da manhã, já houve uma primeira ação de controle por parte daquela pessoa que está pedindo o café, no caso o Michael Douglas. Tanto que, uma vez insatisfeito, ele resolve chamar o seu gerente. Um ponto interessante é que o gerente, no intuito de manter a política de gestão da empresa, ele comenta que não dá para servir o café da manhã, tendo em vista que o horário já estava encerrado. A partir daquele horário era se pedir o almoço. E quando o Michael Douglas diz, olha, o cliente tem sempre a razão, e o gerente inclusive manifesta que não é bem assim, naquela empresa não se adota tal política, houve novamente uma ação de avaliação, principalmente da questão do desempenho daquele profissional que estava prestando o serviço para com o cliente. Um ponto interessante destacar é que, obviamente, nós estamos analisando isso dentro de um contexto muito amplo. É óbvio que houveram erros de ambas as partes, principalmente na do cliente que pega uma metralhadora para resolver seus problemas. Não é assim que se resolve os problemas de desempenho. Mas o ponto interessante que deve ser destacado é que, em função de uma avaliação negativa de desempenho, há uma possibilidade muito grande de os clientes, de certa forma, manifestarem todas as suas insatisfações. E isso é algo muito complicado, tendo em vista que a relação empresa-cliente hoje, ela é muito, mas muito limítrofe, porque basta um passo em falso, basta uma ação que não atenda às necessidades desse cliente, provavelmente a avaliação será negativa, sim.
Você percebeu então que o exemplo citado, ele fala de uma avaliação do cliente para com o funcionário. Mas esse mesmo tipo de avaliação, ele também ocorre nas organizações. Ou seja, a avaliação ela pode ser feita dentro do ambiente empresarial. E é justamente por isso que nós vamos ver agora um trecho de um filme chamado Como Enlouquecer o Seu Chefe, que mostra exatamente a questão de como essa avaliação é feita e, no caso do filme, mostra a avaliação de um gerente em relação a 2 funcionários que são terceirizados dentro do seu dia a dia de trabalho. Vamos ver então para que a gente possa dar continuidade e vocês possam entender melhor o contexto do tema em que consiste avaliar. What you do at Initech is you take the specifications from the customers and you bring them down to the software engineers. Yes, that's right. Well, then I just have to ask, why couldn't the customers just take them directly to the software people, huh? Well, I'll tell you why. Because engineers are not good at dealing with customers. So you physically take the specs from the customer? Well, no, my secretary does that, or the fax. So then you must physically bring them to the software people. Well, no. Yeah, I mean, sometimes. What would you say you do here? Well, look, I already told you. I deal with the goddamn customers so the engineers don't have to. I have people skills. I am good at dealing with people. Can't you understand that? What the hell is wrong with you people? Hey. Let's see. You are Michael Bolton? Yeah. Is that your real name? Yeah. Are you any relation to the pop singer? No, it's just a coincidence. I'll be honest with you, I love his music. I do. I'm a Michael Bolton fan. For my money, I don't know if it gets any better than when he sings When a Man Loves a Woman. But you must really love his music, huh? Yeah, he's pretty good, I guess. You're goddamn right he is. Right. So tell me, what's your favorite song of his? I don't know. I guess I sort of like them all. That's so Ryan, I'm the exact same way, but it must be twice as hard for you being have the same name as him. I celebrate the guy's entire catalog. Anyway, let's get down to business, Michael. You know, you can just call me Mike. Como você pode perceber no exemplo, a empresa, através dos seus 2 supervisores, ela fez um processo de avaliação de desempenho muito simplório, evidente, mas fez. Ou seja, enfatizou-se a necessidade de avaliar. Por que a necessidade de avaliar? É muito importante quando se faz uma avaliação de desempenho para que se possa fazer um comparativo entre aquilo que o cargo exige que a pessoa apresente no seu desempenho em relação àquilo que a pessoa, de certa maneira, apresenta no seu dia a dia de trabalho. É nisso que consiste a avaliação de desempenho. E você pode perceber no exemplo que 2 funcionários foram entrevistados. Um que foi comentando a respeito da sua atuação, da sua importância, do seu trabalho em relação à questão da engenharia e principalmente da relação com o cliente. E pôde perceber, inclusive, no filme, que a maneira como estava sendo feita a entrevista deixou o funcionário avaliado de uma forma muito desconfortável. Até mesmo ele, inclusive, teve seu rompante de fúria, porque as pessoas não estavam conseguindo se comunicar bem com ele. E no segundo momento, até em função de uma coincidência de nome, o estilo da entrevista mudou radicalmente. Até um primeiro momento, para deixar o funcionário um pouco mais confortável, o que se percebeu é que os avaliadores trabalharam estratégias para que pudesse, de repente, fazer com que houvesse uma aproximação maior. Inclusive, no próprio exemplo, tendo em vista essa percepção, o funcionário quis parecer mais simpático e prejudicou todo o processo. O ponto-chave, mais uma vez, é por quê? Qual é o propósito? Qual é a necessidade de se fazer a avaliação?
A necessidade, em suma, é para isso, para verificar se aquilo que foi planejado está sendo alcançado, tanto em níveis quantitativo, bem como qualitativo. E é importante nós enfatizarmos essa questão. Quantitativo, ou seja, o alcance das metas, mas qualitativo, como essas metas foram alcançadas. O desempenho, uma vez analisado dessas duas formas, quanti e quali, a empresa e o próprio funcionário vão realmente conseguir trabalhar com um cenário muito mais completo e, consequentemente, poderão fazer acertos futuros para corrigir erros ou então mesmo redefinir metas. Bom, tendo em vista tudo isso, é importante então nós situarmos você, aluno, no conceito de avaliação de desempenho. Antes, porém, nós temos que estratificar a palavra avaliação de desempenho. Então é importante que nós entendamos o que significa desempenho. Desempenho é o ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão ou meta. Você pode ver no conceito que o desempenho é um ato ou efeito de cumprir determinada tarefa. Só que para que se possa cumprir determinada tarefa, nós temos que trabalhar isso sobre dois aspectos distintos. Um é do querer fazer, ou seja, a pessoa querer trabalhar, querer ter um desempenho considerado aceitável. Isso é algo que depende exclusivamente da questão motivacional. Ou seja, se ela se sente estimulada, se ela se sente valorizada, recompensada para trabalhar de forma a alcançar aquilo que tem sido planejado para ela. Então, primeira questão, querer fazer. Por outro lado, não adianta nós apenas querermos fazer alguma coisa se nós não temos a competência para isso, se nós não soubermos fazer. Isso é muito complicado nos dias de hoje, pelo seguinte, muitas vezes as pessoas querem fazer, mas não sabem fazer. Porque o saber fazer depende pelo menos de 4 fatores distintos, que é inclusive o que nós vamos apontar aqui. Depende de uma questão atitudinal, ou seja, da pessoa ter a disposição para fazer o seu trabalho do dia a dia, realmente ela querer fazer isso na prática. Depende da sua experiência profissional. A gente sempre diz o seguinte, não é pelo fato de uma pessoa não ter tido nenhuma experiência profissional que ela não vai conseguir realizar alguma coisa ou até, quem sabe, não ter um desempenho considerado aceitável por parte da empresa. Mas, de fato, quanto mais experiência profissional nós tivermos, mais fácil se torna o trabalho e, consequentemente, maior é a questão do desempenho. A probabilidade é muito grande de ter um desempenho acima do esperado. Então, a experiência ela é importante por esse aspecto. Uma questão relacionada ao conhecimento. Conhecimento é aquilo que a gente sabe. Nós podemos trabalhar o que a gente chama de conhecimento empírico, que é aprendido na prática do dia a dia, derivado da experiência, mas também não podemos deixar de comentar o conhecimento teórico, que é exatamente algo que é fruto disso que nós estamos fazendo aqui. A gente parte da premissa que com as aulas e você estudando o material, você vai adquirir conhecimentos teóricos que podem ser importantes para o seu dia a dia e, quem sabe, maximizar seu desempenho. Uma vez que você tem conhecimento, você pode trabalhar esse saber fazer. Quer dizer, coloque isso em prática e você saberá fazer e, consequentemente, o teu trabalho tende a ficar mais fácil. E, por fim, a questão de habilidade. A habilidade nada mais é do que você saber fazer, você botar em prática. Então, percebam que, de um lado, o aspecto motivacional, do outro, o saber fazer, que tem a ver com a prática cotidiana. Com isso, sim, o desempenho tende a ser apresentado dentro do contexto organizacional. Então, uma vez que a gente já sabe o que é o desempenho e principalmente no que consiste todos os fatores que estão relacionados ao tema, agora sim nós podemos falar do conceito de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Você pode perceber no conceito de Alberto Cavenato que ele fala que a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática. O que é essa apreciação sistemática? Essa apreciação significa você verificar, você analisar sistematicamente, quer dizer que tem a ver com o sistema, é processual. A avaliação de desempenho não é simplesmente chegar, olhar no dia a dia, se quer fazer alguma anotação, não. A avaliação de desempenho, sim, é algo que tem que ser planejado, tem que ser realizado com várias partes coletivas, tendo em vista que, quando se fala de um sistema, tem início, meio e fim, porque é um processo.
Então, esse sistema ele envolve várias pessoas ou várias partes que atuando em função de um único propósito, que é o de avaliar, de fazer a comparação, se consegue verificar, no caso aqui em específico, a questão do desempenho. A avaliação do desempenho é uma verificação baseada em uma comparação, na qual se tem como ponto de partida as atividades desempenhadas de cada pessoa e os resultados a serem alcançados. O conceito do Chiavenato ainda fala sobre a necessidade de se atingir metas e objetivos traçados pela organização. Toda a questão da avaliação de desempenho, ela gira em torno disso, de metas e objetivos traçados pela organização para o funcionário. Ou seja, então, o meu ponto de partida é isso. Meta, que tem a ver com o aspecto quantitativo, o objetivo, que tem a ver com o aspecto quantitativo, mas, sobretudo, também ele resgata a questão do desenvolvimento para tanto. Ou seja, na questão qualitativa do processo, fala-se do desenvolvimento profissional. A avaliação de desempenho é um instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo em período e área específicos. Você pode perceber no conceito Jean-Pierre Marras que ele fala que a avaliação de desempenho é um instrumento gerencial. Quer dizer, uma vez que uma gerência ou você enquanto gestor aplica isso no seu dia a dia, você tem subsídios para uma tomada de decisão mais concreta, mais real, mais adequada. Infelizmente hoje, considerando o contexto corporativo, a grande maioria das empresas sequer sabe o que é avaliação de desempenho, sequer tem um instrumento de avaliação de desempenho realizado, elaborado e planejado. E isso faz com que essas avaliações elas sejam feitas de uma maneira muito subjetiva, muito errôneas, erradas, melhor dizendo, e de certa maneira chega a um determinado momento em que não só a empresa, bem como o profissional, não sabe onde podem melhorar. Um outro conceito que está relacionado ao que foi levantado por Marras, fala sobre a questão do tempo, do prazo em específico. Nós veremos que, quando se fala de avaliação de desempenho, é muito importante nós delimitarmos um prazo, tendo em vista que as pessoas, elas precisam disso também, elas precisam receber um feedback, um retorno de como está sendo o desempenho delas, até para que possam fazer as correções, caso a organização permita que isso possa acontecer, bem como também possam trabalhar ações de desenvolvimento visando sanar aquele problema. Então, o bacana de se considerar esses dois conceitos, Adalberto Chiavenato e Jean-Pierre Marras, é que a síntese de avaliação de desempenho reflete exatamente isso. Um instrumento de avaliação gerencial sistemático, ou seja, planejado, que possibilita que não só a empresa, bem como o funcionário, tenham condições plenas de saber onde melhorar, no que melhorar e quando melhorar. Ou seja, resgatando tudo que foi comentado até o presente momento, estamos falando da melhoria contínua e da maximização do desempenho do profissional, que é o interesse de ambas as partes, funcionário e empresa. É importante lembrar também que nesses dois conceitos apresentados, uma coisa que está implícita nessa questão é o que a gente chama do cargo. A avaliação de desempenho tem como ponto de partida também o cargo que a pessoa está ocupando. Independente disso, nós temos que falar que, quando se fala de avaliação de desempenho, é mensuração, mensurar. Porém, se vocês hoje forem pesquisar nas referências bibliográficas existentes sobre o tema avaliação de desempenho, vocês perceberão que existem várias nomenclaturas diferenciadas. Tanto que, uma das coisas que a gente pode perceber com maior rotina ou com maior frequência é que a avaliação de desempenho ela tem basicamente, digamos, 3 outros nomes bem frequentes. Um chamado de avaliação de méritos. Ou seja, a avaliação daquilo que a pessoa fez, o mérito do que ela fez. Então, inclusive, parte da premissa que quando uma pessoa tem o seu mérito, ela está, digamos, agregando valor e, consequentemente, o seu desempenho agrega valor para a empresa. Um outro, um pouco mais simplório, o conceito chamado avaliação de pessoal. Uma vez que nós estamos falando de pessoas, nós não podemos esquecer disso. Quer dizer, a avaliação de pessoas. O desempenho, ele é correlato a essa questão, até porque as pessoas têm os seus desempenhos. E um outro termo, que inclusive está sendo muito utilizado atualmente, é chamado relatório de progresso. Quer dizer, o que é esse relatório de progresso? Primeiro relatório, quer dizer, uma descrição de tudo aquilo que foi desenvolvido por alguém. E de progresso, ou seja, de algo que está sendo desenvolvido para frente.
porque se fosse desenvolvido para trás seria relatório de regresso. E nenhuma empresa quer ter funcionários que regridam, muito pelo contrário, a empresa quer ter funcionários que progridam. Então a questão do relatório de progresso é, digamos, um dos sinônimos de avaliação de desempenho que nós temos visto com muita frequência nos dias de hoje e que, independente de qual terminologia você resolva utilizar, o que importa é que o processo de avaliação de desempenho seja realizado e, principalmente, que tudo isso esteja focado em um único ponto, que é o da mensuração. Como eu havia falado, a mensuração, então, ela parte como elemento central da avaliação de desempenho. Mas o que é mensuração? Mensuração nada mais é do que medir, você medir alguma coisa, você comparar alguma coisa com aquilo que você almeja. E na área de recursos humanos, sobretudo na questão de avaliação de desempenho, nós podemos trabalhar a mensuração de vários aspectos. Por exemplo, nós podemos mensurar o que a gente chama de carga de trabalho. O que é carga de trabalho? Carga de trabalho é uma razão entre a quantidade de trabalho a ser realizado por alguém pelo tempo que essa pessoa tem para realizar essa atividade. Vamos dar um exemplo. Nós podemos, em função do conceito de carga de trabalho, ter dois exemplos distintos. Nós podemos ter o que a gente chama de sobrecarga e o que a gente chama de subcarga de trabalho. Posso estar enganado, mas a grande maioria dos alunos, a grande maioria dos profissionais hoje estão sobrecarregados de trabalho. Ou seja, tem muito trabalho para pouco tempo. Dificilmente nós encontraremos pessoas que estejam subcarregadas de trabalho, ou seja, muito tempo e pouco trabalho para fazer. Então, a mensuração ela é interessante por isso, porque um dos grandes problemas de gestão hoje, principalmente no que tange a questão do desempenho humano, é que às vezes as pessoas estando sobrecarregadas, elas não necessariamente vão conseguir desenvolver de forma qualitativa, de forma que tenham um esmero a mais, as suas atividades. E isso pode prejudicar, inclusive, a sua avaliação. Se nós analisarmos também a questão de quantidade e qualidade, principalmente dentro do conceito de carga de trabalho, há uma relação muito próxima disso. E quando você, enquanto gestor, for trabalhar a questão de avaliação de desempenho, não pode se esquecer disso. A sobrecarga de trabalho, ela prejudica muito a realização de forma adequada, ou pelo menos de acordo com aquilo em que a empresa determina como aceitável, a realização desta atividade ou deste conjunto de atividades. A carga de trabalho ela é importante por isso, ela te dá subsídio para o entendimento. Apesar de que haja um entendimento sobre isso, muitas vezes os gestores não estão muito preocupados com essa questão, tendo em vista também porque há uma cobrança muito forte, até em função daquilo que o mercado determina, daquilo que a concorrência também está trabalhando contra para, enfim, digamos, resgatar ou tirar seus clientes, seus fornecedores, seus produtos. Isso tudo é muito complicado. Agora, quando se fala de mensuração, a mensuração do desempenho humano é algo muito delicado de se fazer, principalmente quando nós trabalhamos dentro de conceitos de eficiência, eficácia, que inclusive vão ser discutidos ainda nesta aula. Então, vamos exemplificar o conceito de carga de trabalho? Vamos ver a situação a seguir? E aí nós podemos trabalhar melhor isso, uma vez que você vai ter a imagem e você vai entender o que eu estou tentando lhe falar. Você acabou de ver agora um exemplo da sobrecarga de trabalho. Esse exemplo é familiar para você? Provavelmente sim. Agora vamos ver um outro exemplo, o da subcarga de trabalho. Você acabou de ver agora o exemplo da subcarga de trabalho. E anteriormente você viu da sobrecarga de trabalho. Analisando os dois, bom, que desempenho nós podemos concluir que essas pessoas estão tendo no seu dia a dia? Será que, independente da sobrecarga ou da subcarga, elas estão conseguindo ter um desempenho considerado aceitável? Será que elas estão conseguindo, considerando o aspecto da mensuração, será que elas terão lá na frente, melhor dizendo, uma avaliação positiva daquilo que elas estão fazendo?
Nós não podemos esquecer que avaliar é mensurar, e mensurar tem a ver com a medida. Só que essas medidas elas devem estar baseadas em padrões objetivos, tendo em vista que, a partir do momento em que todos esses padrões são definidos e principalmente comunicados para todas as pessoas que vão ser avaliadas, torna-se mais fácil fazer a ação de mensuração. Infelizmente, o que a gente vê no dia a dia empresarial é que os padrões são definidos de formas subjetivas e aí, a partir do momento em que, além da definição da subjetividade, não são comunicados para os funcionários, ao final do processo, quando são avaliados, os funcionários até se sentem um pouco constrangidos. Primeiro, porque não sabiam que estavam sendo avaliados. Segundo, porque não sabiam em que estavam sendo avaliados. E, consequentemente, o resultado não é nada bom. Vale destacar que quando nós falamos de procedimentos objetivos, nós temos que pensar em outros pontos que gostaria de compartilhar com vocês. E isso tem a ver com o entendimento do conceito de eficiência e do conceito de eficácia, que inclusive nós veremos agora. O que se entende por eficiência? Eficiência é você fazer algo bem feito, tem a ver com o processo de trabalho. A gente parte da premissa que as pessoas elas devem ser eficientes o tempo inteiro no seu trabalho, devem fazer bem feito o tempo inteiro, fazer o processo conforme manda o ritual designado, desenvolvido pela empresa. Nós podemos encontrar, mediante a interpretação do conceito de eficiência, o conceito da ineficiência, o que significa nada mais, nada menos que a pessoa fez mal feito o seu trabalho. E destaca-se esse mal com L, mal, M-A-L, mal feito o seu trabalho, tem a ver com o processo. E eficácia? Bom, a eficácia tem a ver com o resultado, você alcançar um bom resultado. Parte da premissa que as organizações querem pessoas eficazes, ou seja, que sempre alcancem bons resultados, tendo em vista que ninguém gosta de perder, é evidente. Só que, através da interpretação do conceito de eficácia, nós podemos encontrar algo totalmente contrário, que é a ineficácia. A ineficácia significa que a pessoa pode alcançar um mau resultado. E esse mau resultado é com U, M-A-U. Então há uma diferença substancial entre eficiência e eficácia. Agora, será que existe a possibilidade ou a hipótese de uma pessoa ser ineficiente, mas eficaz? Será que é possível uma pessoa ser eficiente, mas ineficaz? Quando se fala de avaliação de desempenho, se nós considerarmos o aspecto quantitativo e qualitativo e analisarmos sobre a ótica da eficiência e da eficácia, nós poderemos ver que sim, é possível sim uma pessoa ser ineficiente, mas eficaz, bem como eficiente e ineficaz. E é isso que nós veremos, inclusive, nos exemplos a seguir. Uma situação possível de acontecer em um treinamento de funcionários é a falha na comunicação. O funcionário pode não ter entendido a explicação corretamente e, ao fazer o atendimento ao cliente, faz tudo ao contrário do que foi recomendado. Mesmo assim, ele consegue efetuar a venda. Você acabou de ver um exemplo da ineficiência, porém da eficácia. Mesmo que ele não quisesse ser, ele acabou sendo eficaz. Percebam que o treinamento foi dado, as instruções foram dadas, o gestor disse para o funcionário como ele gostaria que o funcionário atendesse ou trabalhasse bem a sua função, e mesmo com esse treinamento houve uma interpretação diferenciada, a pessoa fez de forma totalmente contrária àquilo que tinha sido preconizado para fazer. Ou seja, nesse sentido ela foi ineficiente. Porém, em função aí da obra do acaso, houve, digamos, a consolidação de uma venda, então nesse caso houve, digamos, um resultado positivo e isso significa a eficácia. Porém, como eu havia comentado, é possível a pessoa ser eficiente, mas ineficaz? Sim, realmente é possível sim. E isso nós veremos inclusive no próximo exemplo. E se acontecer exatamente o contrário? Por exemplo, em um treinamento, não houve falhas na comunicação. O funcionário entendeu corretamente as instruções e as seguiu passo a passo ao atender um cliente. Mas o resultado não foi o esperado, pois a venda não foi efetivada. O que aconteceu aqui que impediu o sucesso da venda? O que a gente pode perceber nesse exemplo agora foi que a pessoa fez exatamente aquilo que o gestor ou que a empresa disseram que era para ser feito. Porém, inevitavelmente ou infelizmente,
a venda não foi concretizada e o resultado não foi positivo. Por isso que é importante nós destacarmos a necessidade de se avaliar aspectos quantitativos e qualitativos. Porque se nós pensarmos apenas no lado quantitativo do processo, o gestor, ele de certa maneira não vai ter instrumentos, digamos, formais e completos o suficientes para verificar o como isso foi feito. E quando se fala de avaliação de desempenho, a palavra como, ela deve ser ressaltada com muita veemência. Pelo seguinte, muitas vezes os fins não justificam os meios. Ou será que os fins justificam os meios? Quando se fala numa questão de desempenho, nós não podemos deixar de correlacionar a ética, tendo em vista que, realmente, se nós pensarmos no dia a dia, os fins não justificam os meios. Ou seja, para eu alcançar um resultado positivo, não significa que eu tenho que trabalhar aspectos que não estejam em consonância com aquilo que a organização quer. E é por isso que eu saliento a importância do em que consiste a avaliação. A avaliação, ela consiste no entendimento disso, aspectos quantitativos, qualitativos, da eficiência e da eficácia. Por outro lado, cabe destacar também que, quando se analisa esse exemplo, esse último exemplo, a partir do momento em que a pessoa fez o que tinha para fazer e não alcançou, infelizmente, os resultados positivos, muito daquilo do desempenho não necessariamente reflete o domínio da pessoa sobre a situação. Ela pode querer fazer, como nós vimos, que tem a ver com a questão da motivação, e ela pode ter as questões de saber fazer. Porém, existem situações em que não depende somente dela, depende de alguém de fora, no caso do exemplo, um cliente. O cliente quer comprar ou não e ele tem o livre-arbítrio. Por isso que é importante o gestor analisar qualitativamente esse processo. Porque muitas vezes, pelo fato de não ter alcançado a meta, não significa que ele não cumpriu religiosamente aquilo que foi preconizado e da maneira que lhe agregou mais valor, tornou o atendimento mais humano, inclusive. Se nós fizermos um resgate daquilo que nós vimos até agora há pouco, será que o gerente da lanchonete, quando o Michael Douglas pediu o café da manhã, se tivesse trabalhado de uma forma mais humana, será que de repente ele não teria evitado aquela situação? É nisso que consiste a avaliação de desempenho. Quando se fala de avaliação de desempenho, existem circunstâncias que dependem diretamente do profissional, sendo que em outras isso não acontece. Os gestores querem eficiência e eficácia sempre. Em suma, os gestores querem funcionários que tenham desempenho positivo sempre. Só que para que eles possam se monitorar a tal fato de ter um desempenho positivo sempre, é muito importante então se trabalhar um instrumento de avaliação de desempenho ou um processo de avaliação de desempenho que seja comunicado a esse funcionário para que ele possa verificar no que ele está errando ou no que ele está acertando e assim, consequentemente, realizar ações de melhoria. Independente do nível de desempenho obtido pelo funcionário, o processo de avaliação é uma oportunidade para identificar questões a serem discutidas, para eliminar qualquer problema potencial e estabelecer novas metas de modo a atingir um ato de desempenho. De certa forma, esse conceito ele explica a essência da aula de hoje, em que consiste avaliar, tendo em vista que a avaliação de desempenho ela pode trazer tanto benefício quanto malefício para a organização. Benefício, uma vez que ela promove um alinhamento entre as políticas de recursos humanos em relação ao desempenho dos profissionais. Isso é muito importante, porque o gestor, quando realiza a avaliação de desempenho, em função do seu resultado, ele consegue objetivamente verificar onde pode e deve melhorar. Porém, quando se fala em malefício, nós não podemos esquecer que uma vez que startado, iniciado o processo de avaliação de desempenho, gera-se uma expectativa muito grande nos funcionários. E se porventura não for feito nada para corrigir essa situação, cria-se todo um aspecto, toda uma insegurança e ao mesmo tempo uma grande expectativa que, uma vez não cumprida, faz com que esse profissional se sinta desmotivado ou até mesmo injustiçado caso ocorram situações em que de repente não são tão positivas para ele, tal como uma demissão, enfim, uma repreensão. Então, o gestor tem que tomar muito cuidado quando se aplica ou quando resolve aplicar um instrumento e uma ferramenta de avaliação de desempenho. Um outro ponto que vale a pena ser destacado também é que para o gestor de recursos humanos em específico, em função do resultado proveniente da avaliação de desempenho, ele consegue até mesmo alinhar melhor
os seus processos de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento e até mesmo de cargos e salários, porque esses subsistemas de recursos humanos, de certa maneira, eles estão integrados. Recrutamento e seleção, tendo em vista que muito do resultado apresentado pode fazer com que, em uma breve comparação com aquilo que foi relacionado no procedimento de seleção, se verifique se a pessoa, quando mostrou num primeiro momento que era aquela pessoa, realmente ela tem desenvolvido e tem mantido a sua essência no dia a dia. Quando se fala de recrutamento e seleção, nós não podemos deixar de lembrar a questão que é o processo de entrada. Você está realizando ações para que a pessoa entre na sua empresa. Então, a impressão que você tem quando ela entra, com a impressão que você tem quando ela permanece, elas devem casar, elas devem ser a mesma. Por outro lado, quando se fala de treinamento e desenvolvimento, o próprio resultado da avaliação, ele entra como uma nova necessidade. Tudo aquilo que for diagnosticado como uma deficiência, ou pelo menos algo que não está tão bom quanto se gostaria, por parte do funcionário, deixe de destacar sobre isso, serve como levantamento de necessidade. Poderão ser desenvolvidos N treinamentos para que o funcionário, de fato, melhore aquela competência, melhore o seu conhecimento, sua habilidade, sua atitude, enfim, mas melhore a sua competência para maximizar o seu desempenho. Por fim, quando se fala de cargos e salários, é cada vez mais comum as organizações hoje, as empresas hoje, de ponta principalmente, utilizarem os instrumentos e os resultados da avaliação de desempenho como indicadores para que o funcionário possa subir uma classe ou um nível no que a gente chama de plano de cargos e salários. Isso faz com que a pessoa se sinta motivada sempre e queira sempre melhorar as suas competências, porque uma vez melhorando suas competências e apresentando um bom desempenho, elas podem ter também um aumento salarial, bem como também nós não podemos deixar de esquecer a questão de se trabalhar políticas de remuneração extras, ou extras, melhor dizendo. Enfim, a avaliação de desempenho, eu digo que é uma das grandes áreas de recursos humanos que possibilita N confirmações e principalmente possibilita com que o gestor consiga alinhar toda a sua política de recursos humanos. A avaliação de desempenho, ela promove indicadores para tanto e principalmente se nós pensarmos no dia a dia profissional, quando se tem um instrumento de avaliação sendo realizado de forma objetiva e principalmente que transporte a questão do quantitativo e qualitativo, baseado nos procedimentos de eficiência e eficácia, ambas as partes saem ganhando. Funcionário de um lado porque sabe onde pode e deve melhorar e a empresa porque sabe onde pode e deve investir com mais segurança, com mais certeza e, consequentemente, espera-se que haja uma melhoria. Como dica de estudo, eu sugiro para você dois livros inclusive muito bons sobre a área de recursos humanos, sobretudo sobre a área de avaliação de desempenho. O primeiro deles chama-se Avaliação de Desempenho Humano nas Empresas, de Cecília Bergamini. É um grande livro, considerado inclusive um dos clássicos da área em específico. E um outro livro chamado Administração de Recursos Humanos, do Operacional ao Estratégico, de Jean-Pierre Marras. Sugiro que você faça a leitura desses livros, você faça um resumo desses livros, faça um resumo desses capítulos. Fazendo uso disso, você certamente terá a compreensão do que consiste a avaliação.